dar uma boa noite a todos, sempre agradecendo, né, a presença. A gente tem um público aí super fiel, só fico assim, não chateado não. Eu queria que mais pessoas que participam do nosso grupo, né, que estão na lista, prestigiassem mais as nossas reuniões. Mas, enfim, a gente tem um público aí de pessoas queridas, profissionais de primeira linha e amigos nossos, né, muito, muito gratificante. Bom, o Marconi Santiago dispensa apresentações, né? Mas, só para constar, ele é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, é editor associado do Journal of Refractive Surgery, é editor de seção do Journal of Cataract and Refractive Surgery. Essa seção, durante muitos anos, foi dirigida pelo meu querido amigo Samuel Masket. Então, é bom ver assim um colega mais jovem e brilhante feito o Marconi aí nessa função que já foi ocupada por colegas nossos, amigos nossos, profissionais de primeira linha. Ele vai nos falar sobre 5 pontos que precisamos saber sobre cirurgia refrativa e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ele. Marconi, a palavra é sua mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, por favor, a palavra agora é sua. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vamos lá. Acho que conseguem ver aí? Conseguem, né? Conseguimos. Bom, então, primeiro, eu queria novamente agradecer muito ao Almir, a Valéria, também a Gisela. São pessoas que eu admiro muito. É um prazer, repito novamente, é um prazer e uma grande honra estar com vocês. Raramente eu dou aula presencialmente aqui no Rio, né, com essa correria toda, é até curioso isso. Então, falar para o público aqui do Rio, para mim, é sempre mais agradável, já que eu, de fato, moro aqui, né, embora, enfim, tenha conexões em outros lugares, enfim, para mim é sempre ainda mais especial falar aqui para o pessoal do Rio, embora, obviamente, virtualmente possam ter pessoas de outras cidades. Eu sei que a reunião especialmente voltada para o público aqui do Rio. Vi também aí o Gilberto, também queria mandar um grande abraço para ele. Também eu gostaria de ressaltar também um prazer grande participar das reuniões, da reunião do Copa Star, né, da Rede Dor. O Paulo Moll também é um grande amigo. Então, assim, eu estou especialmente feliz e muito honrado em participar. E o Almir Ghiaroni falou sobre o Masket. Sem dúvida, a gente ainda foi editores juntos durante alguns anos, até ele sair e dar vaga também para uma outra pessoa, né? Nós somos 4 na função de editor de seção e o Masket é uma pessoa com quem eu aprendi muito, sem dúvida. Bom, pessoal, vou tentar ser breve. Esse assunto é muito longo. Enfim, vocês, obviamente, se tiverem com tempo, eu tento acelerar um pouquinho. Vocês vão me dando sinais aí, tá, Almir? Por favor, não fiquem... se deixar, eu fico falando sobre isso aqui. Como eu disse, só pararia na hora do jogo do Flamengo por conflito de interesse. Mas esses são os meus disclosures. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar hoje. Então, antes eu queria aproveitar e convidar a todos para o nosso curso de cirurgia refrativa, o Refrativa Rio, que vai ser presencialmente, se tudo correr bem, no ano que vem, de 23 a 27 de março de 2022. São mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs, é um curso altamente elaborado. A gente trabalha muito por esse curso, são mais de 50 palestrantes internacionais confirmados. Esses são os wet labs. A gente tem wet labs de todo tipo e a gente realmente a gente faz esse curso desde 2016, né? A gente vai para o ano que vem com a expectativa de que vamos conseguir realizar o curso como a gente imagina. A gente vai lançar no ano que vem uma nova edição do nosso livro de cirurgia refrativa, mas todos os alunos do nosso curso ganham o livro. O livro está disponível em todas as plataformas de venda online. No final, eu vou falar sobre um outro livro que a gente vai lançar também esse ano agora na academia, já tem a capa, um atlas de topo e tomografia. Bom, quem quiser se inscrever no curso, basta entrar lá no site cursorefrativario.com. A gente está lançando também esse ano uma versão para quem gostaria de fazer cirurgia com a gente, totalmente hands-on, né, que é o Refrativa Rio Prime. Esse é para só 5 a 8 pessoas. A gente vai fazer 2 edições esse ano, em agosto. A turma já está esgotada, mas ainda tem vaga para a turma de setembro. Vamos lá, pessoal. Então, bom, vou falar
sobre 5 pontos, né, que nós devemos saber em cirurgia refrativa. Esse é um assunto absolutamente fascinante para mim, eu gosto muito de falar sobre isso, realmente cirurgia refrativa é a minha vida. A gente precisa entender o que é cirurgia refrativa, quais são as opções que nós temos como cirurgião, o que a gente precisa realmente ter em termos de arsenal para fazer a cirurgia refrativa bem feita, se ela é realmente segura e efetiva, eficaz, quem são, né, os nossos pacientes que estão vindo para a gente, e quem são os pacientes que a gente está deixando de operar. Tentando ser breve, obviamente um desses pontos vai ser o ponto sobre o qual vou me dedicar um pouco mais essa noite, vou tentando controlar aqui o tempo, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho em algumas dessas áreas. Primeiro, senhores, sobre o que estamos falando quando conversamos sobre cirurgia refrativa? Esse é um ponto bastante importante, porque a associação mais óbvia é com o excimer laser, né? Com o LASIK e o PRK. Mas a cirurgia refrativa, que eu considero, sobre a qual a gente fala no curso, aquilo que eu coloco para todos aqueles que vêm nos acompanhar, meus alunos de doutorado, enfim, cirurgia refrativa é muito além do excimer laser. Hoje, obviamente, que é uma associação importante, mas, por exemplo, em casos de alta miopia ou casos suspeitos, a gente pode pensar em SMILE, pode pensar em lente fáscica. Pacientes com catarata, hoje, a gente está falando de cirurgia refrativa com esses pacientes, é mais sobre a lente intraocular que nós vamos selecionar do que a maneira como aquela lente opaca vai ser removida. Em pacientes com ceratocone, obviamente, a gente não vai realizar excimer laser, mas a gente tem a possibilidade de realizar o implante de segmento de anel intraestromal, e até mesmo o crosslinking, que embora não seja uma cirurgia com finalidade refrativa, é uma cirurgia que se aplica a um grupo de pacientes que é atendido pelo cirurgião que faz refrativa, que é o ceratocone. Além disso, quando a gente combina catarata com glaucoma, hoje a gente tem a possibilidade do implante do MIGS, e até mesmo em pacientes que têm disfunção endotelial, associar a cirurgia de catarata com o DMEC. Então, na verdade, é um amplo espectro de possibilidades cirúrgicas. Isso significa pacientes, considerando o grupo de pacientes que têm ceratocone, que vão dos 10 aos 90 anos, e se você ainda faz catarata pediátrica, esse espectro de idade é ainda maior. E traz bastante satisfação, são cirurgias que trazem uma satisfação muito grande, tanto para o cirurgião, quanto e principalmente para o nosso paciente. Mas a cirurgia refrativa, ela, embora hoje tenha seus números de pacientes vindo aumentando a cada ano, né? Mesmo durante a pandemia, a gente teve aumento do número de candidatos para a cirurgia refrativa, nem sempre foi assim. No final de 2008, a gente teve um grupo bastante eloquente, essa é uma das investigadoras do FDA, falando, né, sobre os estudos do FDA, que os estudos do FDA apontavam que a cirurgia refrativa era sim segura. A gente passava por uma transição entre as maneiras que o laser eram aplicados na córnea, com espectros em faixa, e que eventualmente deixavam pacientes naquele momento com um pouco mais de sintomas, se não adequadamente selecionados. A partir daí, aprimoramos muito a maneira como as plataformas são utilizadas, desde flying spots até outras formas, mas definitivamente a cirurgia refrativa se consolidou como uma excelente opção e hoje, depois daquele período turbulento, absolutamente recomendada. Depois de um pico de 1.400.000 cirurgias realizadas nos Estados Unidos entre 2007 e 2008. Com a crise de 2008, esse número reduziu bastante significativamente e, a partir daí, ele começou a aumentar lentamente todos os anos. Repito, inclusive, ano passado, o ano em que a pandemia atingiu o mundo inteiro, ainda assim a cirurgia refrativa continuou aumentando de maneira sólida e ininterrupta. Mas é muito importante entender que a cirurgia refrativa não é somente aquele ato cirúrgico, né? O ato cirúrgico que não tem nada de simples, é extremamente complexo, o que leva à sua realização em estado mais bem feito é o treinamento. É uma cirurgia que envolve muita tecnologia, inclusive a técnica de PRK também envolve bastante técnica, não é simples, mas é claro,
É muito importante, mas ela é uma cirurgia relativamente rápida. Então, o paciente precisa entender que é uma cirurgia que envolve complexidade, envolve bastante treinamento, e essa compreensão do paciente começa na nossa primeira consulta. É importante entender que nem todos os pacientes que nos procuram são bons candidatos para a cirurgia refrativa. É importante compartilhar com ele os seus riscos e os seus benefícios, quais são as expectativas daquele paciente, o que ele exatamente quer com a cirurgia refrativa. Eu sempre digo que a melhor maneira de se evitar pacientes insatisfeitos é conversando sobre as potenciais situações adversas que podem ocorrer após a cirurgia. Senhores, há toda uma psicologia em relação a isso. 50% a 80% da informação que é passada pelo médico é imediatamente esquecida, não é armazenada, e do que é armazenado, apenas 50% é corretamente. Então, muitas vezes é importante a gente repetir o que a gente disse várias vezes. Se possível, tenha certeza de que o paciente tem algum acompanhante na sala, fale para ele sobre os benefícios, entenda exatamente o que ele quer sobre a cirurgia refrativa. É muito importante um bom exame de superfície. O olho seco é definitivamente a causa mais negligenciada de pacientes insatisfeitos no pós-operatório. Se esse paciente tem olho seco, principalmente moderado a grave, é importante tratar e tratar adequadamente antes da cirurgia, identificar qual o tipo de olho seco, tratar esse paciente e, eventualmente, até contraindicar a cirurgia, eventualmente mudar a técnica. Tá? Isso é bastante importante. Bom, senhores, seguindo em frente, então, o que a gente realmente precisa ter para realizar a cirurgia refrativa? E aí, sim, nesse ponto eu vou me concentrar especificamente no LASIK, no PRK, mas eu divido em 3 grandes grupos. Primeiro, a gente precisa ter, de alguma maneira, algum mecanismo, alguma ferramenta para reconhecer o impacto cirúrgico que aquela córnea específica daquele paciente suporta. Segundo, é fundamental que a gente tenha exames de imagem, né, já que são os exames que a gente tem disponíveis ainda hoje, mas a gente vai falar bastante sobre que opções a gente poderia ter, que revelem sinais de fraqueza. E, por último, é importante que a gente tenha uma medida confiável da espessura da córnea. Em resumo, e aqui eu estou resumindo alguns anos de pesquisa, né? Em resumo, é o que a gente precisa saber. Agora vamos tentar aprofundar um pouquinho mais para entender de que maneira. Como eu disse, eu vou tentar me concentrar um pouco mais na questão do excimer laser, que eu sei que é sobre isso que as pessoas querem ouvir essa noite. Bom, então, quando a gente fala sobre o excimer laser, e nesses 3 pontos, vou começar falando sobre o reconhecimento do impacto cirúrgico que essa córnea suporta. Há alguns anos, William Dukes e eu publicamos um editorial no JCRS, tentando, de alguma maneira, estruturar o pensamento sobre ectasia. Ectasia muito provavelmente representa uma redução da integridade biomecânica para níveis abaixo do que se requer para que a córnea mantenha a sua curvatura e sua forma. Mas estudar a ectasia não é tão simples, né? Felizmente, são casos raros, os dados são esparsos, geralmente é uma análise mais binária do que contínua, fenomenológica mais do que mecanística, ou seja, se fala muito pouco sobre as razões associadas a isso e, fundamentalmente, que tem mais relação com essa apresentação de hoje, há uma grande confusão entre fatores de risco e métodos de screening, né? A gente sabe que é muito importante são muito importantes os métodos de screening para identificar precocemente pacientes com ceratocone e, portanto, se fala muito sobre isso, sobre sensibilidade, especificidade, isso é realmente muito importante, mas existe um outro grupo que são fatores de risco isolados, não associados à doença, né? O campo da medicina está repleto de exemplos de pesquisas que elucidaram fatores de risco para o desenvolvimento de complicações e um outro corpo de trabalho sobreposto que atua no desenvolvimento de estratégias de rastreamento ou screening para identificar doenças que eventualmente não foram diagnosticadas. Senhores, infelizmente, porém, esses conceitos se entrelaçam, ou pior, são intercambiados quando, na realidade, são entidades distintas que possuem significados diferentes, metodologias diferentes e servem a propósitos diferentes. Quando intercambiados, ou seja, quando eu uso o fator odds ratio, risco relativo, para método de screening, ou quando eu uso sensibilidade, especificidade para analisar um fator de risco, né? Os fatores de risco e os métodos de screening são, na melhor das hipóteses, deturpados e mal interpretados, e, na pior das hipóteses, investigados e apresentados de forma imprecisa. Então, senhores, eu vou começar falando sobre o que reflete
o que representa o impacto cirúrgico que uma córnea é capaz de suportar, falando sobre, especificamente, uma variável que é o percentual de tecido alterado, né? que é uma equação que a gente desenvolveu há alguns anos, que no caso do LASIK significa a espessura do flap mais a quantidade de tecido ablado dividido pela espessura da córnea. Há uma relação integrada entre a espessura da córnea, a espessura do flap e a profundidade de ablação na determinação da alteração estrutural, tensional ou biomecânica, né, que ocorre após o LASIK. A força tensional da córnea, senhores, não é uniforme em toda a sua espessura central, havendo enfraquecimento progressivo nos seus 2/3 posteriores. Portanto, há sempre um comprometimento relativo, dependendo dos valores iniciais de espessura. Considerando as diferenças estruturais da córnea, nos parece mais sensato que uma fração ou um percentual do que foi alterado pudesse fornecer informações mais individualizadas do risco de ectasia do que pontos de corte pré-determinados para a leite residual ou para a espessura. Nós propusemos e investigamos essa nova medida. Começamos essas investigações desde o final de 2010, avançando em 2012, publicando os primeiros trabalhos mais importantes em 2014. Primeiro, nós identificamos que pacientes normais que eram submetidos a LASIK para miopia, quando nós avaliávamos todas as possíveis variáveis biomecânicas, a variável pré-operatória que mais impactava na mudança da força da córnea era o percentual de tecido alterado, mais do que informação sobre leite residual, sobre profundidade de ablação, sobre profundidade de flap. Essa informação, obviamente, com ela em mãos, nós fomos investigar especificamente, então esses foram alguns dos primeiros estudos, em 2012, com essa informação em mão de que o PTA era uma variável importante para informar sobre o enfraquecimento pós-operatório, nós fomos investigar especificamente o papel do PTA na ectasia. Então, com muita calma, procuramos pacientes que haviam desenvolvido a ectasia com topografia bilateralmente normal, ou seja, não tinha nenhuma outra variável que pudesse influenciar, não era uma córnea já pré-operatoriamente falando anormal, com algum nível de desequilíbrio estrutural. Então, identificamos primeiro que separamos um grupo de caso controle, identificamos primeiro que nos casos de ectasia, o PTA, né, o percentual de tecido alterado, era em média maior. Definimos um ponto de corte, encontramos um odds ratio, já que a gente está fazendo um estudo retrospectivo, caso controle, um odds ratio altíssimo, que não incluía um intervalo de confiança, ou seja, por definição, a gente tinha encontrado ali um fator de risco para ectasia. E o mais interessante... Oi? O pessoal está com o microfone ligado aí. Mas, seguindo em frente, então, senhores, o mais interessante é que quando a gente revisita, até esse momento, o que vinha sendo utilizado como referência para limite de ablação era o leito residual estromal. E, enfim, o leito residual estromal, ele nasce, né, de um relato de 3 casos, absolutamente heterogêneos entre eles, mas o mais interessante é mostrar que quando a gente analisa os pacientes que desenvolveram ectasia com topografia normal, fica fácil da gente perceber nessa ilustração que, para o mesmo valor de leito residual, a gente provoca alterações completamente diferentes. E os próprios autores sabiam disso, tanto que eles recomendam a utilização do leito residual desde que a força tensional da córnea fosse uniforme em toda a sua espessura central. O que eles diziam no próprio artigo que não era e que nós hoje sabemos ainda melhor através dos exames mais modernos que não é. Como eu disse anteriormente, há um enfraquecimento progressivo, principalmente nos 2/3 posteriores. É por isso, senhores, que quando a gente analisa os casos que desenvolveram ectasia desse estudo, a gente vê que 92% deles tinham respeitado um leito residual acima de 250 e ainda assim desenvolveram ectasia, e mais de 45% tinham respeitado um leito residual acima de 300 micra. Na combinação, entretanto, representavam um PTA maior do que 40%. Ou seja, a relação, a análise relativa do que se alterou em cada paciente é obviamente mais importante do que o que sobra naquele grupo. Esse achado foi corroborado pelo estudo desenvolvido por William Dukes e Ibrahim Sevan em modelo computacional, e que mostrou
de maneira muito clara que o impacto sobre o enfraquecimento da córnea é mais bem representado pelo percentual de tecido alterado do que pelo leito residual estromal. Nós encontramos, esse estudo é muito interessante porque ele corrobora todo o nosso achado e quando a gente revisita o nosso ponto de corte, a gente vê que é o melhor equilíbrio entre a situação de risco e os pacientes que nós deixaríamos de operar. Aqui a gente está falando, como a gente mostrou pela equação, com 40% no caso de LASIK. Então, senhores, é um fator de risco modificável. Se esse paciente realmente tem topografia da córnea bilateralmente normal, eu posso remover o flap da equação, fazendo uma ablação de superfície, e ainda assim realizar a cirurgia. A gente examinou especificamente o papel de cada uma das variáveis da equação que leva à formação do PTA. Então, investigamos o papel da espessura do flap e investigamos o papel da profundidade de ablação. Era uma pergunta recorrente quando nós começamos a falar sobre PTA, se não seria o grande vilão apenas da espessura do flap. Nós isolamos, então, pacientes com alto PTA que desenvolveram ectasia e que não desenvolveram ectasia, e pacientes com flaps espessos que desenvolveram ectasia e que não desenvolveram ectasia. E a nossa conclusão, em resumo, foi que não bastava um flap mais espesso. A gente teria realmente que ter, subsequente a esse flap espesso, uma ablação profunda o suficiente para que, em conjunto, significasse um alto PTA, um PTA maior que 40%. A gente não parou por aí, continuamos estudando essa variável, analisamos variações de zona ótica, variações do diâmetro de flap, embora representem muito pouco, já que, na maioria dos casos de LASIK miópico, a gente não muda o diâmetro do flap, isso acontece mais frequentemente para casos de LASIK hipermetrópico, e o cálculo da zona ótica já está incluído na profundidade de ablação. Então, quando eu calculo o PTA, lembrando que o PTA é a espessura do flap mais a profundidade de ablação dividido pela espessura central da córnea, quando eu calculo a profundidade de ablação, nesse cálculo de profundidade de ablação já está incluído a zona ótica. Então, quanto menor a zona ótica, menor a profundidade de ablação, quanto maior a zona ótica, maior a profundidade de ablação. Ou seja, dentro da ferramenta, né, da fórmula PTA, da equação PTA, a gente consegue analisar também tridimensionalmente esse paciente. Ano passado, no final de 2019, nós validamos os achados relacionados ao PTA, publicamos no Ophthalmology, e esse estudo foi bastante interessante porque uma dúvida que a gente tinha era se o ponto de corte era mesmo esse de 40%, então a gente queria validar esse resultado e no nosso estudo de validação a gente encontrou exatamente o mesmo ponto de corte, ou seja, é o melhor equilíbrio entre riscos e benefícios. E quando a gente revisita a literatura como uma forma de corroborar o nosso achado, tem poucos estudos na literatura que falam sobre ectasia e pacientes com topografia normal, então é fácil agrupar todos eles. E é interessante porque cada um deles dá uma explicação, todos eles foram feitos antes da gente falar sobre o PTA, da gente desenvolver essa fórmula, e cada um deles dá uma explicação diferente para a ectasia naqueles casos. A gente respeita, obviamente, cada uma delas, mas eles têm uma característica em comum, que é exatamente um PTA maior ou igual a 40%. Ou seja, isso provavelmente que é o que os conecta, provavelmente ajudaria a explicar por que esses pacientes desenvolveram ectasia. E na maior parte deles, vejam, como esse estudo mostra, respeitando o limite de 300 micra até de leito residual estromal e tendo topografia da córnea bilateralmente normal. Uma outra pergunta muito recorrente é o que fazer, então, né, no paciente com topografia normal, com um alto PTA, e como eu disse, caso o PTA é um fator de risco modificável, né? Caso a gente remova o flap da equação, a gente pode seguir em frente e realizar a cirurgia de superfície, no caso PRK, comitomicina. E a gente fez isso num estudo publicado em 2019, no início de 2019, onde nós operamos pacientes que teriam sido contraindicados por causa do PTA para LASIK. Nós realizamos PRK, vejam que na modificação de LASIK para PRK, a gente tem uma queda de mais de 10 pontos percentuais no PTA, então a gente entra numa zona bem mais segura, e esses olhos são, usando PRK com mitomicina, o resultado é altamente confiável, previsível, seguro. Então, considerando a natureza eletiva da cirurgia refrativa, me parece muito mais lógico que a gente tenda a minimizar os riscos
principalmente considerando que aqui a gente não está nem contraindicando a cirurgia, né? A gente está apenas, digamos assim, mudando a técnica e ainda assim, claro, a gente precisa conversar com o paciente, falar sobre essa outra opção cirúrgica, mas isso traz para a gente bastante segurança para a realização da cirurgia. Então, mantendo esse ponto de corte de 40%, a gente certamente está em uma zona segura. Muita gente, é incrível isso, né? Porque o leito residual estromal, ele ficou muito forte, foi a primeira, digamos assim, ferramenta para limite a cirurgia refrativa. Então, muita gente até hoje está falando, mas então qual é o seu leito residual estromal? Eu sempre brinco que o meu leito residual estromal sai dessa equação aqui. Se você realmente quiser usar o leito residual estromal, que é a espessura da córnea menos 0,4 vezes a espessura da córnea, ou seja, significaria um PTA de 40%. Na verdade, senhores, é claro que isso é apenas uma representação matemática do que já é a conta do PTA. Mas, senhores, um criticismo, digamos assim, que a gente poderia ter em relação ao PTA, e como qualquer fator de risco poderia acontecer, é que, obviamente, terão pacientes expostos, né? Lembrando que um fator de risco não é um fator preditor, apenas um fator associado, ele não causa, ele está associado a algum evento adverso, no caso. Obviamente, haverão pacientes que têm o fator de risco e que não desenvolverão a complicação. E, considerando isso em mente, a gente seguiu em frente e, com a ajuda da Daniela Castro, a gente foi um trabalho muito bem feito, porque a gente primeiro desenvolveu algumas variáveis através do Feature Engineering e depois a gente rodou no nosso modelo de aprendizado de máquina e realmente estou assim, muito entusiasmado com os resultados desse estudo. A gente conseguiu criar um modelo de inteligência artificial de risco de ectasia sem ponto de corte. Então, a gente simplesmente usa essas variáveis. Como eu te falei, foram em duas etapas, e o mais interessante dessas duas etapas é que essas duas primeiras variáveis foram duas variáveis que eu criei usando modelos matemáticos, e depois a Daniela me ajudou a aplicar isso na inteligência artificial, e com o brilhantismo dela a gente conseguiu juntos criar essa ferramenta. O mais interessante é que aqui duas variáveis são duas variáveis completamente novas. O PTA já era relativamente novo, mas a gente criou o derivativo do PTA, que é uma fórmula de PTA que considera aspectos tridimensionais e relativos dessa variável, e uma outra variável que para mim é bastante interessante, que é o valor ponderado da idade. Eu sempre acreditei que a idade em anos, digamos assim, ela não era suficientemente sensível para detectar diferenças. Então, por exemplo, um paciente que tem 20 comparado a um paciente que tem 30 anos, daria entre eles uma diferença de 10, né? E a diferença entre eles não era só de 10. Então, a gente usou ferramentas matemáticas para conseguir encontrar essa variável mais sensível. E foi muito legal, porque quando a gente rodou, eu já tinha criado essa variável há alguns anos, quando a gente rodou, entre outras, né? É um total, como a gente pode ver aqui, de 20 variáveis. Quando a gente rodou no aprendizado de máquina, essa variável que é ponderada para a idade, o PTA derivativo, mais o PTA original e mais a espessura da córnea continuaram sendo variáveis relevantes no modelo. Então, o mais legal é que, quando a gente analisa, então essas aqui são as variáveis que continuaram relevantes no nosso modelo de inteligência artificial, né, o PTA derivativo, o PTA, o valor ponderado da idade e a espessura da córnea. A gente acredita que a espessura da córnea acaba vindo, veja que ela é que tem menos peso, né, aqui de cima, de baixo para cima, é o que tem de menos para mais peso, é que tem menos peso, muito provavelmente porque ela é o denominador do PTA, então ela acaba sendo arrastada pelo PTA nessa equação, com uma grande, quando utilizados em conjunto, com uma grande capacidade discriminativa para encontrar quem são os casos que realmente desenvolveram ectasia. Mas, senhores, esse, como eu disse, é o trabalho que tem me deixado, um dos trabalhos, a gente tem feito alguns trabalhos bem relevantes, a gente vai falar sobre eles nessa apresentação de hoje, mas um dos trabalhos mais relevantes, sem dúvida, é esse. Para mim, um dos achados mais importantes é o desse slide. Aqui, senhores, são todos os nossos casos e todos os nossos controles. E se a gente vê aqui, ó, concentrando em vermelho, no vermelho e no amarelo, são todos os casos de ectasia, lembrando que são todos os casos de ectasia em pacientes com topografia normal. Então, pense, são pacientes que eventualmente seriam operados, né, com topografia e tomografia normal. E quando a gente analisa os métodos que a gente tinha no passado, né,
a gente vê aqui que amarelos são os casos de ectasia que foram erradamente preditos como baixo risco e vermelhos, casos de ectasia que foram corretamente preditos como alto risco. Vejam, por exemplo, senhores, que se usássemos somente espessura de córnea, somente leito residual, 250 ou 300 micras, ainda teriam vários amarelinhos. Quando a gente usa o critério desenvolvido pelo meu amigo Brad Randman, que é incrível, um critério fantástico, mas que tem muito peso para a topografia, vejam que a gente ainda teria muitos casos amarelinhos, ou seja, que foram erradamente preditos como baixo risco. Quando a gente usa o PTA, que é uma ferramenta que, como eu disse, já analisa de maneira relativa esse risco, a gente já melhora um pouco, tem vários casos desses amarelinhos que ficam vermelhos, e quando a gente usa nosso modelo de inteligência artificial, a gente praticamente detecta todos esses casos. E, repito, sem usar um ponto de corte. Cada paciente é analisado de maneira interconectada, os seus fatores de risco são analisados de maneira interconectada. Então, eu estou muito entusiasmado, a gente está trabalhando para disponibilizar essa ferramenta, inclusive, de maneira gratuita para as pessoas. Os principais pontos de conhecimento desses estudos são que, primeiro, o PTA tem um impacto na alteração cirúrgica maior do que o leito residual estromal. É interessante ver que variáveis derivadas do processo de engenharia de processamento de variável, né, como o PTA derivativo e a idade de maneira ponderada, foram relevantes no nosso modelo de inteligência artificial. É, para mim, fascinante ter um modelo que não leva em conta nenhum ponto de corte. Repito, enfaticamente, isso é importante porque reduz de maneira dramática o denominador, ou seja, pacientes que, eventualmente, teriam um fator de risco, mas não aparentemente teriam um fator de risco, mas não desenvolveriam nunca ectasia, né? Pacientes com alto PTA, por exemplo, que nunca desenvolveriam ectasia, a gente conseguiu identificar esses casos e trazer de novo para pacientes operáveis, assim como pacientes, por exemplo, que teriam um baixo PTA, né? Embora seja um grupo pequeno, que eventualmente desenvolveram ectasia e não teriam sido detectados pelo PTA. E a gente consegue detectar com a ferramenta de IA. Então, a gente acredita que a gente é o mais próximo do que a gente tem hoje de estado da arte para analisar fatores de risco em pacientes com topografia normal. E é ainda extremamente relevante o achado de que nem o leito residual estromal, nem a espessura do flap isolados tiveram papel no processo de aprendizado de máquina. Então, são achados que, para mim, são bastante relevantes. É claro que isso é fruto de um trabalho muito longo, né? A gente já está pesquisando sobre isso tem anos, a gente tem que aumentar, a gente vai completar esse mês 155 papers no Medline, sobre PTA já são mais de 15 papers, né, PTA e análogos, né, mais de 15 papers, a gente continua essa linha de pesquisa de maneira muito sólida, alguns dos meus alunos de doutorado, alguns dos meus colegas pesquisadores aqui nesse slide, que definitivamente tem sido fundamental para que essas pesquisas sejam possíveis. Uma pergunta que eu ouço com frequência é, mas e o PRK, né? E o PTA no caso do PRK? Bom, senhores, primeiro que, idealmente falando, do ponto de vista metodológico, o ideal seria que tivéssemos ideal para a pesquisa, né? Que tivéssemos muitos casos de ectasia pós-PRK em pacientes cujo pré-operatório demonstrasse córneas bilateralmente normais, ou seja, com topografia normal. Mas isso não é o que acontece na prática. Quando a gente analisa, a gente sabe que ectasia já é raro, né? É raro no LASIK, é ainda mais raro no PRK. E quando acontece no PRK, em geral é assim, né? Um paciente com uma refração como essa, tudo bem, uma refração moderada a baixa, uma paquimetria dentro do normal, mas com esse tipo de topografia, e aí por isso, né, tinha sido considerado para PRK. Uma topografia com encurvamento inferior importante, acima de uma dioptria, já coloca esse paciente em estado de risco, e qualquer remoção de tecido nesse caso pode ser suficiente para que ele entre em desequilíbrio tensional e desenvolva ectasia, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. E aí a gente já começa a falar um pouco, senhores, sobre o que eu chamo de condição estrutural que desvia da normalidade, são alterações topográficas, mesmo muito precoces, sinais de pacientes que, no limite, podem ser considerados pacientes que têm ceratocone, ou se quiser dar um outro nome, eu tenho chamado de condição estrutural que desvia da normalidade, só para não estigmatizar. Mas quando a gente analisa o trabalho seminal do Brad Randman sobre fatores de risco em ectasia, a gente fala muito sobre os padrões mais clássicos de ceratocone, né? Mas vejam que quase 30% dos pacientes têm padrões de Bowtie assimétrico, né, que são entre 1 e 1,4, ou inferior steepening, né, que é entre 0,5 e 1 dioptria.
0,5 em uma dioptria é um encurvamento muito baixo, é relativamente fácil de passar despercebido. Então, senhores, eu chamo a atenção que qualquer assimetria acima de 0,5 deve ser analisada com cautela, como a gente viu aqui, um número grande de pacientes se enquadrou, dos que desenvolveram ectasia, se enquadraram nesse caso. Quando nós estudamos especificamente quanto percentualmente de tecido havia sido alterado em pacientes que têm algum tipo de topografia suspeita, a gente vê, obviamente, que quanto maior a alteração topográfica, menor era a quantidade de tecido associado ao evento ectasia. Isso corrobora, esse achado corrobora, em mais um dos nossos estudos, o papel importante da topografia. Então, senhores, caso esse paciente tenha topografia anormal ou qualquer condição estrutural que desvie da normalidade, e aí, senhores, eu aumento, embora esse não seja o objetivo dessa aula de hoje, mas eu relembro que topografias alteradas não são somente aquelas cujo diagnóstico de ceratocone está muito óbvio, com uma simetria maior ou igual a 1,4 ou com uma ceratometria central no K máximo acima de 49, ou com uma diferença entre os olhos acima de uma dioptria, mas também padrões truncados, mesmo que abaixo de 49, astigmatismo regulares simétricos, mas oblíquos em pacientes jovens, astigmatismo que quebrem o enantiomorfismo, ou seja, mesmo que ambas topografias de um olho e de outro do paciente pareçam normais, se elas forem muito assimétricas entre elas, existem muitas outras formas de um padrão de astigmatismo contra a regra em paciente jovem. Existem muitas formas de anormalidades que vão além das formas óbvias de ceratocone. Então, senhores, no caso do PTA e o PRK, se o paciente tem uma topografia normal, muito provavelmente o limite de PTA para o PRK é maior do que 40%, só que a gente não consegue definir esse número. Então, eu prefiro respeitá-lo, né? Não consegue definir esse número exatamente porque eu disse, a gente precisaria, para seguir a mesma metodologia que a gente fez no caso do LASIK, de muitos casos de ectasia pós-PRK em pacientes com topografia normal, e como eu mostrei anteriormente, não é isso que acontece. E se esse paciente tem uma topografia/tomografia anormal, eu recomendaria contra a realização de excimer laser, seja LASIK, seja PRK. Uma opção é tentar analisar o mapa epitelial desses pacientes. Algumas vezes essas assimetrias sutis, principalmente essas entre 0,5 e uma dioptria, podem estar associadas a um espessamento epitelial concomitante sem afinamento estromal e, eventualmente, pode ser que seja um warpage. Se esse paciente for um usuário de lente de contato crônico, o ideal é deixar esse paciente sem lente alguns meses e ver se essa topografia melhora. Então, talvez nesses casos dê para fazer PRK. Mas, senhores, seguindo em frente, então, ainda tem bastante slide, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito tarde e para que as pessoas não cansem. Mas como essas são uma das nossas principais linhas de pesquisa, tem muito assunto para falar. Então, como eu disse anteriormente, sobre o que a gente realmente precisa ter, primeiro, como eu acabei de falar, então, entender, reconhecer o impacto que aquela córnea suporta, e a melhor maneira de fazer isso hoje é através do percentual de tecido alterado ou combinando as ferramentas que a gente desenvolveu no modelo de inteligência artificial. Mas a gente precisa e deve realmente usar exames que revelem sinais de fraqueza, porque é o outro grupo que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar pacientes normais, que eventualmente, e qual o limite de cirurgia que aquele paciente suporta através do PTA, e a gente quer encontrar esses pacientes anormais, em que mesmo limites muito baixos levariam à ectasia. E como encontrar esses pacientes anormais? Que ferramentas para encontrar esses pacientes anormais, além da topografia, que é o nosso padrão ouro? Aí a gente está falando do diagnóstico de ceratocone. E aí, senhores, eu sou bem... assim, esse é um tema muito profundo, eu amo estudar ceratocone, é uma das linhas de pesquisa nossas mais produtivas, alguns dos nossos alunos de doutorado também contribuindo nessa linha, agora a Nicole, a Larissa no passado, e, enfim, a Carla, a Natália e o Pedro e tantos outros, né? Então, a gente tem tentado, de alguma forma, compreender um pouco melhor todo o processo de fisiopatologia associado ao ceratocone. E, na minha forma de entender, tudo começa com uma alteração genética, que depois leva a uma alteração metabólica, subsequentemente alteração estrutural,
depois uma alteração em força e só depois alteração nos exames de imagem. Então, senhores, já existem muitos estudos que, de alguma maneira, refletem locos específicos de alterações genéticas, mas se a gente, tentando ser breve aqui, para não me aprofundar muito sobre esse tema, já quase 8 da noite, eles de alguma forma mostram que todas essas alterações, esses locos de alterações genéticas, revelam alterações fundamentalmente na camada epitelial da córnea. Recentemente tive uma conversa sobre isso e, assim, eu entendo que algumas pessoas vejam isso com alguma cautela, mas, principalmente, é importante entender que, quando a gente remove da equação fatores de atopia, ou que levam à reação inflamatória, a gente vê que esses pacientes que têm alteração, que levam a ceratocone, realmente têm alteração na epitelial crônica, tá? Independentemente de atopia. Mas, seguindo em frente, já existem ferramentas que conseguem detectar o microRNA, a assinatura de microRNA dos pacientes que têm ceratocone, mostrando a apoptose, aumento de P53, né, que é um marcador de apoptose epitelial. E o mais interessante é que hoje, utilizando citologia de impressão, você já consegue identificar pelo menos 4 desses microRNAs, e a gente espera que isso seja possível ser feito em escala para conseguir identificar esses pacientes com ceratocone mais precocemente. Seguindo em frente, vem as alterações metabólicas, né? As alterações metabólicas é também uma longa linha de estudos que merece uma aula só sobre isso, mas, em resumo, a gente sabe, por exemplo, que a lisil-oxidase, que é uma enzima importante, essencial na estabilização, integridade, elasticidade das fibras de colágeno, está reduzida no epitélio dos pacientes que têm ceratocone. Então, quando a gente analisa essa enzima, a gente consegue perceber a sua expressão reduzida e tem uma série de estudos que mostram isso. Parte dos nossos estudos tentam, de alguma maneira, contribuir também para as alterações metabólicas associadas ao ceratocone. Essa foi a tese da Larissa, que abraçou nossa ideia e conseguiu, de maneira brilhante, captar esses dados. Eu falo isso porque nem sempre a gente propõe uma tese para um aluno e o aluno consegue desenvolver a tese, né, que é captar os dados de maneira correta. A gente vê muitas vezes a vontade muito grande, mas a realização não é tão simples. E a Larissa conseguiu ajudar nisso muito bem. E a gente conseguiu alguns achados bastante interessantes. A gente viu que há uma correlação entre a interleucina 6 e a progressão do ceratocone, inclusive com dano estrutural na camada epitelial e na espessura da córnea como um todo. A interleucina 6 com marcador inflamatório. Então, a gente consegue ver aqui, senhores, que há um upregulation da interleucina 6, que também faz sentido, porque está associado ao fator de necrose tumoral alfa e a metaloproteinase 9 nas lágrimas. E vimos também que há uma relação, a gente mediu a interleucina 6 na lágrima e medimos o cortisol no cabelo dos pacientes. Por que no cabelo? Porque no cabelo não é influenciado pelo ciclo ultra e circadiano, que eventualmente podem ser influenciados. Então, urina e outras formas no sangue são altamente voláteis, né? E o mais importante foi que a gente conseguiu achar uma relação nos pacientes que estão progredindo, né, tendo uma concentração de cortisol maior. E a gente sabe que o cortisol faz upregulation com as metaloproteinases, que vão estar associados também a enzimas que degradam as fibras de colágeno. Então, a gente conseguiu encontrar essa relação e conseguiu também encontrar relação com dano estrutural, tanto com KMAS, com K2, quanto com a paquimetria, quanto com o afinamento epitelial. Ou seja, a gente avançou nosso conhecimento sobre as alterações metabólicas, com interleucina 6 e cortisol claramente participando não só do diagnóstico, mas também da progressão da doença. Em última análise, a gente gostaria de, no futuro, tornar esses exames ainda mais fáceis e acessíveis aos pacientes, e eventualmente identificando os pacientes com maior chance de progressão com o exame laboratorial e talvez indicando cross-linking nesse grupo. Seguindo em frente, senhores, então, o que a gente gostaria de ter agora seriam exames que pudessem, de alguma maneira, informar sobre o dano estrutural.
Esse é também um dos nossos estudos. A gente sabe que depois de ser clivado, né, pela colagenase, as moléculas de colágeno ficam instáveis termicamente na temperatura corporal e desnaturam, né, a tripla hélice. E aí o que a gente faz? A gente pode usar nanopartículas e embeber essas nanopartículas com o que a gente chama de CHP, que é o peptídeo hibridizante de colágeno. Essas nanopartículas, então, podem ser injetadas de diferentes maneiras, né? A gente está usando através de um colírio, e aí essas nanopartículas vão até as áreas de desnaturação e se juntam a essas fibras de colágeno, marcando as fibras de colágeno que estão desestruturadas. Dessa maneira, a gente depois, através da microscopia eletrônica, consegue identificar essas nanopartículas marcadas. Esse é um dos estudos que a gente está fazendo em Tel Aviv. Essa foto foi em janeiro do ano passado, né, antes da pandemia tomar o mundo, tristemente, como fez. Então, o estudo, nesse momento, está menos acelerado do que a gente gostaria, mas os resultados são extremamente interessantes e talvez a gente consiga identificar naquela sequência, né, de alteração genética, alteração metabólica e dano estrutural, essas alterações antes dos exames de imagem. Só depois que a gente tem esse dano estrutural que a gente tem o dano de força e o dano que é aparentado nas imagens, senhores. Então, o que a gente vê nos exames de imagens é como, digamos assim, para dar aquela analogia bem em lugar comum, é a ponta do iceberg. Então, a gente precisa ir além disso, mas a gente ainda não tem exames que consigam ir além disso. Mas o que a gente tem visto até hoje são tentativas nesse sentido. Então, o que a gente tem hoje de mais importante e mais popular são os tomógrafos. Os tomógrafos ajudam de diferentes maneiras, mas uma delas, para começar, é analisando a espessura da córnea. Então, diante de uma córnea fina, né, a gente se pergunta, essa córnea fina é uma córnea fina dentro do normal ou é uma córnea fina sinal de ceratocone? Né? O quão fino é fino demais? Aí a gente poderia, se a gente tivesse apenas uma paquimetria ultrassônica, olhar para o ponto central e com os mapas paquimétricos a gente pode olhar também para o ponto mais fino. Isso não é suficiente. Desde os estudos de Mandel e Pose, eles já mostravam que mais interessante do que um ponto fixo era ver qual era a modificação que acontecia naquela córnea, né? Desde do seu ponto central ou do seu ponto mais fino até a periferia. Eles já mostravam que era muito mais íngreme essa diferença do que em olhos normais. Então, várias formas de analisar isso trouxeram contribuições bastante relevantes para a gente na identificação dos pacientes que têm ceratocone. O CLMI-X da Cynthia Roberts, que está disponível no Galilei, os mapas do ARS também disponíveis no Galilei, os brilhantes mapas do Renato Ambrosio disponíveis no Pentacam, a contribuição do Michael Belling também disponível no Pentacam. Todas elas são ferramentas que, de alguma maneira, ajudaram, contribuíram para o diagnóstico de ceratocone. Hoje existem também ferramentas como o Corvus, que com seu CBI, TBI, ajudam, contribuem para essa distinção do enfraquecimento da córnea. Pelo que a gente vê na literatura, todas essas ferramentas são muito úteis no diagnóstico de ceratocone, ainda carecem em alguns momentos de sensibilidade para as formas mais precoces, mas são ferramentas que têm, de alguma maneira, contribuído. A gente acredita que o William Dupes tem, de alguma maneira, trabalhado de maneira muito intensa em modelos computacionais específicos para pacientes, e isso pode ser, no futuro, algo que agregue muito na identificação desses pacientes que têm alteração estrutural, que têm alteração de força, mas a gente ainda precisa ver. De qualquer maneira, senhores, o que eu chamo sempre atenção é que, repito, embora todas essas ferramentas sejam extremamente úteis, elas perdem um pouco de sensibilidade quando comparadas à topografia. A topografia e seus marcadores de assimetria, como o índice de descentração de altura, índice de variação, eles são os que se alteram primeiro. Então, se a gente analisar um paciente como esse aqui, ó, que tem, obviamente, um encurvamento inferior importante aqui, né, de mais de uma dioptria, a gente vê que todos os outros índices estão ainda normais e a gente já começa a ver aqui a alteração de índices, que são marcadores de assimetria, de padrão da imagem topográfica. E só depois os outros índices se alteram. Isso é importante porque a gente precisa ressaltar que o padrão da imagem ou as suas formas matemáticas de análise, como o índice vertical de assimetria ou índice de descentração de altura, são os que se alteram mais precocemente.
embora isso a gente vê em diferentes estudos, né, corroborando esses mesmos achados. Então, senhores, a minha grande questão aqui é que essas ferramentas todas são muito úteis, mas que elas não podem ser usadas no caminho contrário. Então, o caminho correto é assim: se você tem uma topografia suspeita e você está na dúvida, essas ferramentas são adicionais, te ajudam a confirmar a doença, mas elas não têm papel contrário, ou seja, caso você veja uma topografia normal, como essa, que está gritando, estou totalmente anormal aqui, ó, olha para mim, eu estou anormal, e um outro exame qualquer diga que ela está, que não está alterado, tá? Outro exame qualquer não esteja alterado, não absolve essa topografia. Só esse que é um ponto bastante importante. Mas, senhores, como os senhores viram anteriormente, a maioria dos marcadores genéticos, né, não por coincidência, estão associados a alterações epiteliais. Então, quando a gente começou a ser capaz de analisar o epitélio de maneira mais previsível, obviamente criou um certo frisson na nossa sociedade, um grande grupo de esforço coletivo, são muitas pessoas trabalhando, né, na identificação precoce dos pacientes que têm ceratocone. Eu acho isso admirável. Geralmente são através de esforços coletivos que a gente consegue avanços significativos. Então, quando a gente começou a ser capaz de avaliar o epitélio de maneira previsível, de maneira confiável, obviamente a gente avançou nesses estudos. Existem algumas ferramentas para isso, né? Uma das formas é através do SpectroDomain, que por acaso o aparelho que eu tenho, não tem nenhum conflito de interesse, mas é um aparelho muito bom. Hoje já é possível a medição com 9 milímetros, o aparelho que eu tenho tem essa possibilidade de fazer a avaliação em 9 milímetros, e o mais interessante é que o comportamento do epitélio é sempre, ele tem um rápido turnover celular, ele é altamente reativo a assimetrias que existe na superfície estromal subjacente, né? O remodelamento da camada epitelial ele pode, portanto, ter um impacto significativo nas medidas topográficas, nos padrões de deformação da córnea e também na detecção precoce de processos ectásicos. Em geral, o epitélio mais fino se sobrepõe a um estroma mais fino, desde que esta área é conhecida como uma área mais curva. Mas áreas de espessamento epitelial ocorrem em áreas de afinamento estromal quando essas não se correlacionam com áreas mais curvas. Ou seja, o mapa paquimétrico não necessariamente corresponde à espessura estromal, já que o epitélio se distribui de forma irregular no ceratocone. Então, senhores, entendam. Em geral, o epitélio mais fino se sobrepõe a um estroma mais fino, desde que essa área é conhecida com a área mais curva, mas áreas de espessamento epitelial ocorrem em áreas de afinamento estromal, quando essas não se correlacionam com essas áreas curvas. Embora pareça lógico que o epitélio mais fino recubra o estroma mais fino e protruso, e que o epitélio mais espesso recubra o estroma mais fino e côncavo, e que isso ocorra até com razoável previsibilidade, independentemente dos padrões de remodelamento anatômico específicos, mais do que a gente achar, no caso do epitélio, a gente precisa medir. E o que a gente viu com o tempo era que a variável epitelial, por conta da sua alta reatividade, mais importante não era o afinamento, como a gente se acostumou a ver com a paquimetria, e sim a diferença entre o afinamento em uma área e o espessamento na outra. Um dos achados mais importantes dos nossos estudos foi que essa diferença entre o ponto mais fino e o ponto mais espesso se correlaciona com o cortisol e com a interleucina, ou seja, é um marcador importante, talvez seja a representação estrutural mais importante dessas alterações metabólicas, essa reatividade epitelial, o quanto esse epitélio é capaz de se modificar. E o que é mais interessante, senhores, nós vimos que é também um marcador de progressão. Foi a variável epitelial, a única variável epitelial que se correlacionou de maneira positiva com o processo de progressão da doença. Ou seja, entre todas as variáveis epiteliais, a única que pode ser usada como marcador de progressão ativa é a diferença mínimo-máximo. Eu gosto de mostrar esse slide aqui, que é essa figura aqui, que é a figura de um dos nossos artigos, que mostra um paciente com ceratocone com uma forma leve, que seria enquadrado como estágio 1, veja, com um K máximo relativamente baixo, com uma espessura ok, né, 514 no ponto mais fino, mas com ceratocone óbvio, ou seja, seria enquadrado como estágio 1, mas que está progredindo. E veja que a gente teria como marcador de progressão dele aqui a diferença mínimo-máximo. Então,
talvez essa ferramenta possa ser incorporada como mais uma no nosso arsenal para identificação precoce de progressão e indicação de crosslinking, principalmente se a gente conseguir evitar perda visual nesses pacientes. Esse é um dos nossos trabalhos também que a gente sobre os quais a gente está mais empolgado. O mapa epitelial é incrível, né? Como eu disse anteriormente, ele pode, muitas vezes, ajudar a indicar a cirurgia refrativa em pacientes que a gente não indicaria. Esse é um paciente que eu mostrei anteriormente, com um encurvamento inferior importante, aparentemente na topografia, que estava uma semana sem lente de contato. Esse paciente estava contraindicado à cirurgia pelo stipening inferior. Ele ficou 40 dias sem lente, voltou com esse padrão. Então, assim, dá para modificar, mas para modificar, a gente tem que ter certeza de que esta alteração inferior é epitélio. E para isso, a gente precisa fazer, como eu disse, o mapa epitelial. O mapa epitelial tem que corroborar, tem que ser coincidente, o espessamento epitelial tem que ser coincidente com aquele potencial encurvamento e não pode estar associado a afinamento estromal concomitante. Aí sim, se for o caso, você deixa esse paciente mais tempo sem lente e se ele melhorar, se voltar, você pode operar. Eu sugeriria ainda fortemente operar com ablação de superfície. Mas a gente não parou por aí. Um dos nossos estudos mais recentes, publicados no Ophthalmology, foi exatamente tentar combinar todas as informações de Scheinflug, derivadas do aparelho de Scheinflug, com as informações derivadas do OCT. E um dos nossos achados mais importantes nesse estudo, a gente estava falando sobre isso num dos nossos grupos, né? A gente tem alguns grupos sobre os quais a gente fica discutindo casos, né? Enfim, cirurgia refrativa. Um dos nossos primeiros achados foi a completa irrelevância das avaliações de interface posterior nos nossos modelos de inteligência artificial. Esse é um ponto bastante importante. Não é esse o escopo dessa apresentação de hoje. Bom, o mais importante na apresentação de hoje é que 4 foram as variáveis mais relevantes para, em conjunto, levarem a combinação que teve a maior capacidade de diferenciação, de separação de formas precoces de ceratocone. 2 delas são variáveis da superfície, né, da interface anterior, de novo o IVA e o ISV, que são, como eu disse, métricas, números do padrão, de alterações do padrão da imagem, e 2 foram variáveis que identificam variabilidade epitelial, parâmetros que identificam variabilidade epitelial. O epithelial standard deviation e, de novo, o epithelium mínimo máximo. E quando a gente colocou isso na nossa ferramenta de inteligência artificial, a gente realmente conseguiu separar todos os casos, né, de ceratocone precoce. Então, a gente acredita que essa ferramenta também novamente, seguimos um processo em 2 etapas, né? Primeiro, através do feature engineering, criando novas variáveis, e depois, juntando as variáveis antigas com as novas que foram criadas, colocando no modelo de inteligência artificial e gerando a grande capacidade de separação. Nesse caso, sim, como é uma doença que a gente está tentando identificar, com alta sensibilidade. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, senhores. Então, estamos quase acabando. Como eu disse, então, todas essas ferramentas contribuem para medidas de enfraquecimento da córnea, como são os tomógrafos, mas também para medidas que são confiáveis da espessura da córnea. Agora, a espessura da córnea é sempre um número difícil de entender qual é o papel realmente dessa variável no processo de risco de ectasia. Como a gente viu, parece que ela é mais importante como denominador do PTA. Se o paciente tem uma topografia absolutamente normal, né, ela perde muita força como fator de risco isolado. Porém, quando a gente vê a distribuição da paquimetria, da espessura da córnea na população normal, ela tem uma distribuição gaussiana. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma espessura de 479, ela acontece no percentil 2,5 da população. É muito raro. Então, caso os senhores queiram usar um ponto de corte, não que eu recomende, né, mas caso os senhores queiram usar um ponto de corte para paquimetria, eu não tenho usado, eu uso dentro da equação do PTA e agora dentro do nosso modelo de inteligência artificial, mas a gente poderia usar 480 como, em termos de número absoluto, o seu limite ali, já que abaixo disso vai acontecer raramente
na população normal. Eu só ressalto que a população normal, mesmo o número baixo na população normal, é sempre muita gente. Tá? Mas, ainda assim, na minha opinião, o grande papel da espessura da córnea é como denominador do percentual de tecido alterado, já que quanto menor a espessura da córnea, maior vai ser o percentual de tecido alterado naquele paciente. Como a gente viu no nosso trabalho sem ponto de corte, a espessura da córnea entrou como uma das variáveis que continua tendo peso, embora que tenha menos peso, e a gente acredita porque ela participa tanto do PTA como do PTA derivativo, que foram variáveis com muito peso no nosso modelo de inteligência artificial. E eu repito, esse modelo teve também como papel fundamental o valor ponderado da idade e não a idade em anos. A idade já vinha sendo considerado fator de risco desde muitos estudos, mas nunca conseguia-se reproduzir, utilizar essa métrica, né, como fator de risco. De qualquer maneira, outro ponto importante relacionado à espessura é que vale a pena medir a espessura no ponto mais fino da córnea na hora de calcular o PTA. Uma diferença, quando a gente analisa o ponto central para o ponto mais fino, geralmente em olhos normais, é uma diferença de 0,2 pontos percentuais, né? E no máximo chega a 1,2. Mas olha que interessante, essa diferença entre o PTA medido no ponto mais fino, usando a espessura mais fina na córnea, e o PTA medido no ponto central, pode por si só ser uma variável interessante, porque quando ela ultrapassa, chega a 2 pontos percentuais, geralmente esse olho não é um olho normal. Vale a pena revisitar a topografia, precisaria de pelo menos 40 micra para encontrar uma diferença de 2 pontos percentuais do PTA medido no ponto central e do PTA medido no ponto mais fino, então vale a pena olhar de novo a topografia e provavelmente essa topografia vai estar alterada, como é esse o caso. Esse é um dos padrões de topografia mais negligenciados, que é o padrão truncado. Hoje a gente tem um display que está disponível no Galilei, que vai ser atualizado já em breve. Nesse display você consegue analisar o mapa de PTA, o PTA no ponto mais fino, e também as curvas de PTA sempre são específicas para cada paciente, né? É uma análise relativa que o próprio Scheinflug já calculou, já que ele avaliou a espessura da córnea, o mapa paquimétrico desse paciente. E no Galilei a gente tem também a possibilidade de calcular o PTA+, que é uma versão parecida com o PTA derivativo, e isso já está disponível no Galilei já há alguns anos. E, senhores, para seguir em frente, então, e para finalizar, o PTA, desde 2015, passa a ser reconhecido pela Academia Americana, né, e nos livros da Academia Americana como um fator de risco para o evento adverso ectasia. A gente ficou muito feliz. Eu sempre lembro que o fator de risco ele é um aspecto de comportamento, de exposição a um determinado fator, pode ser adquirido ou pode ser que nasceu com a pessoa. A questão o fator de risco ele não causa uma doença, ele está associado a um evento adverso. Eu faço sempre essa ressalva, porque muitas vezes as pessoas confundem, então pensam, ora, mas então tantos pacientes que têm o fator de risco não desenvolveram o evento adverso. É a mesma coisa de pessoas que fumam e nunca vão ter câncer de pulmão, ou todos nós sabemos que, por exemplo, esse evento adverso aqui, que é a ruptura de cápsula posterior, está associado ao evento adverso endoftalmite. Mas quantas rupturas de cápsula posterior nós já vimos que não desenvolveram endoftalmite? Então, só para lembrar que é associação e não causa. E para acabar, rapidamente, vamos falar de quem são os nossos pacientes, né? O LASIK e o PRK têm excelente previsibilidade, eficácia, segurança para miopia, hipermetropia e astigmatismo. Quando a gente analisa as formas de meta-análise em rede, eu não sou tão fã de meta-análises em rede, porque meta-análises em rede elas consideram diferentes estudos sobre o mesmo tema, mesmo que eles não sejam comparativos. A vantagem é que a gente consegue incluir um número maior de olhos, né? Mas tem a desvantagem de não serem estudos comparativos. De qualquer maneira, essas meta-análises em rede mostram que o LASIK é extremamente seguro, é a cirurgia que leva a maior qualidade, maior segurança, previsibilidade. A ablação de superfície também tem vantagens específicas para pacientes com pupilas maiores, poderiam ficar mais sintomáticos, e pacientes com o olho seco, mas o mais importante é que ambas as técnicas, assim como o SMILE, são cirurgias extremamente seguras
E o PRK, como eu disse, um pouquinho melhor do ponto de vista de aberrações de maior ordem. Há um asterisco aí, né? Já que isso geralmente esses trabalhos foram com modelos de lasers mais antigos. Os modelos mais novos também, mesmo pupilas maiores com LASIK, tendem a ficar muito bem. Eu gosto de mostrar esse slide porque esses slides são as referências do FDA e de eficácia, efetividade, previsibilidade e segurança, e a gente vê que, exceto os modelos mais antigos de excimer laser, em todos eles os estudos mais modernos mostram que a efetividade, a previsibilidade e a segurança do excimer laser é altíssima. A gente vê que, aqui no caso do FDA, a gente precisaria, né, de entre mais ou menos pelo menos 75% dos olhos. Vejam que nos estudos de 2008 para cá, a gente, na verdade, tem mais do que isso, chegando a mais ou menos 5%. O FDA exige que pelo menos 85% fique com 20/40 ou melhor, essa é a exigência do FDA. A gente vê também que nos estudos de 2008 para cá, na verdade, mais do que isso fica 20/20 ou melhor. E em termos de segurança, a exigência do FDA é que, vejam, senhores, que fique até 5% perdendo 2 linhas ou mais. Felizmente, né, nossos números são bem abaixo de 1% perdendo 2 linhas ou mais. É claro que existem alguns riscos, como, por exemplo, o Haze. Para quem não está familiarizado, esse é o Haze. O Haze é uma complicação associada ao PRK. Existem complicações também como infecção. As infecções são mais comuns, um pouco mais comuns em PRK do que LASIK. A diferença é quase de 3 vezes. Aqui falta 1, né? Enquanto no PRK é 1 para 7.000, no LASIK é 1 para 21.000. Ou seja, é mais raro a infecção no LASIK, veja que a diferença é de quase 3 vezes, mas mesmo assim também é muito raro no PRK, né? 1 para mais do que 7.000. Em geral, as infecções no PRK são mais precoces, enquanto que no LASIK podem ser mais tardias. Uma pergunta que os senhores sempre ouvem, né, no consultório é quantos médicos fazem cirurgia refrativa, né? Se os médicos fazem ou não fazem. Primeiro, eu relembro que os estudos conduzidos pelo FDA, né, que são os estudos PRO-1 e 2, né, Patient Reported Outcome with LASIK, mostraram altíssimos níveis de satisfação. Mesmo estudos que têm longo follow-up repetiram esses altíssimos níveis de satisfação. Existem, sim, estudos em médicos que mostraram, novamente, níveis de satisfação acima de 90%. Então, é importante falar isso para os pacientes. Tem muita literatura sobre isso. E tem estudos sobre oftalmologistas que realizaram cirurgia refrativa e também com índices de satisfação que chegam quase a 100%, dos que poderiam operar, né, porque alguns não preenchem critérios de segurança. Mais de 2/3 decidem operar, e desses que decidem operar, vejam, 2/3 preferem LASIK. Esse é o meu caso. Eu fui submetido a LASIK. Então, senhores, o LASIK é uma cirurgia extremamente segura quando bem indicada. O PRK também é seguro, mas eu estou enfatizando isso porque muitas pessoas falam, mas eu prefiro fazer só PRK. O PRK é ótimo, mas o LASIK, a cirurgia refrativa é muito boa com o LASIK, a recuperação é muito rápida, o paciente fica muito satisfeito e, repito, é muito segura quando bem indicado. E para terminar, os últimos 2 pontos, né, os pacientes que estão vindo para a gente tem falado muito sobre o tal boom da miopia, e ele realmente está acontecendo, e assim, mais do que ele está acontecendo, né, assim, em números absolutos, vejam, em 2010 eram 1,9 bilhão de míopes, em 2020, 2,6, e nos próximos 10 anos a gente vai ter uma incorporação de mais 1,3 bilhão, chegando a 3,3 bilhões de pacientes míopes. É muita gente, muita gente. Mesmo quando a gente separa por região, como a gente pode ver no sul da América Latina, chegando a mais de 40% dos pacientes. E os pacientes que a gente está deixando de operar são quando a gente percebe que essa distribuição de aumento de miopia não é só em pacientes jovens, não. Realmente, em jovens aumenta muito, vejam, quase 200 milhões de aumento entre 20 e 24 anos, mas se a gente for ver entre 35 e 39 anos, esse aumento é de 270 milhões de novos míopes, e entre 40 e 44 anos também, 270 milhões de novos míopes, ou seja,
a um grande número de pacientes presbitas que estão aí prontos para serem operados. E não é só presbitas, não. O número de hipermétropes também aumenta muito, mas falando da prevalência da presbiopia, a gente vai chegar em 2030 com 2,1 bilhões de presbitas. E vejam, senhores, quando a gente faz análise sobre o grupo de pacientes que procura cirurgia refrativa, esse é um estudo bem interessante, com mais de 60 mil olhos, 30 mil pacientes, a gente vê que o número maior de pacientes eram pacientes acima de 40 anos de idade. Então, se os senhores estão deixando de operar esses pacientes presbitas, eu repito, a ametropia é muito mais comum do que catarata, muitos desses pacientes nem vão desenvolver catarata, então é importante identificar esses pacientes e oferecer para esses pacientes uma ferramenta de tratamento. Esse é um trabalho que eu fiz com a Larissa há alguns anos, que mostra que os tratamentos são extremamente eficazes, desde monovisão até as associações de micromonovisão, com o aumento da profundidade de foco, com mais de 90% dos pacientes, chegando a 20, 30, sem correção para longe, e J3 ou melhor para perto. Então, senhores, realmente, agora, para acabar, eu tenho esse fluxograma que eu acho que resume um pouco tudo que a gente conversou. Primeiro, o que eu vou fazer é olhar a topografia do paciente, né? Então, se esse paciente tem topografia anormal, obviamente anormal, ou seja, um padrão com um steepening acima de 1,4, né? Ou seja, obviamente anormal. E nesse caso eu vou contraindicar a cirurgia sem nenhum peso na consciência. A lente fáscica para esses pacientes ainda continua sendo uma opção, senhores. É importante manter isso em mente. Agora a gente tem duas opções no mercado brasileiro, né? A ICL e a lente iCrio. Vale a pena de lente fáscica de câmara posterior, de lente fáscica de câmara anterior. A gente tem a Artisan, que também é excelente. Então, vale a pena a gente pensar nisso. A questão maior é quando a topografia é suspeita, né? Entre 0,5 e uma dioptria, principalmente, entre 0,5 e uma dioptria. Ou padrões truncados que tem o K máximo menor do que 49, ou astigmatismo contra-rega em paciente jovem, ou oblíquo em paciente jovem, ou assimetria entre os olhos, tudo isso entra dentro do grupo de pacientes suspeitos. E é aí que eu vou procurar dados adicionais para entender o que está acontecendo, na verdade, com esse paciente. Se esses dados adicionais, o que são esses dados adicionais? São dados derivados da tomografia, com Scheinflug, com ACT. Se esses dados são anormais, eu novamente continuo e contraindico a cirurgia. Lente fáscica ainda é uma opção. Agora, senhores, se esses dados são normais, repito, e eu estou lidando com uma córnea apenas suspeita, é uma decisão do cirurgião. Você pode ainda assim contraindicar, que é o que eu faço na maioria dos casos. Você pode avaliar a idade desse paciente. Se ele for muito jovem, você contraindica. Se for uma córnea mais madura, você pode fazer uma ablação de superfície. Ou você pode acompanhar esse paciente mais alguns anos para ver se essa córnea, que parecia suspeita na topografia, se mantém estável. Se for uma suspeição leve, uma ametropia, uma assimetria só entre 0,5 e uma dioptria, talvez, e tem dados tomográficos normais, talvez você possa fazer uma ablação de superfície. Agora, quer me deixar feliz mesmo? É topografia normal. Aí sim, carinha feliz. E aí o que eu vou ver na topografia normal é o PTA. Lembra da fórmula do PTA? Espessura do flap mais quantidade de ablação dividido pela espessura da córnea, o ponto mais fino se estiver disponível. Se a topografia é normal e o PTA é menor do que 40%, eu vou fazer LASIK. Se for maior ou igual a 40%, eu vou fazer PRK. E o que eu tenho feito agora, como a gente mostrou no nosso estudo ao longo dessa aula, é analisar o nosso modelo de risco de ectasia, que não considera ponto de corte, através de inteligência artificial, usando o valor ponderado da idade e a derivada do PTA. Dessa forma, a gente está em uma zona extremamente segura, senhores. Esse é o meu fluxograma, digamos assim. A gente viu no último estudo clínico na ASCAS que é impressionante o número de pessoas que não faz cirurgia refrativa, mesmo entre pessoas presentes na ASCAS, quando se perguntou quem fazia LASIK, PRK ou SMILE, a gente viu que 50% não faziam nenhuma dessas técnicas, e havia ali um grupo bem pequeno de 12% operando muitos olhos, né? Pelo menos 250 olhos por ano, e um grupo ainda menor operando cerca de 1.000 olhos por ano. Então está desequilibrado, né? Está desequilibrado. Felizmente,
a gente vê aqui que dentro do grupo que não opera, tem um grupo de pessoas que não opera, mas que tem planos de começar a operar nesses próximos 12 meses, né? E aí, senhores, primeiro, eu lembro que a gente está lançando o Atlas, que ajuda a segurança para a cirurgia refrativa. Essa é a nossa capa que acabou de ser liberada para a gente, né? A gente vai lançar oficialmente na Academia Americana, por causa da pandemia, era para a gente já ter lançado, mas, enfim, toda essa questão da pandemia atrasou um pouquinho, mas essa é a nossa capa, é um livro com o Randaman, eu e o Dupes, é um atlas que está muito legal, tem muita imagem, a gente trabalhou muito tempo nisso, a gente está bem feliz com com o resultado final, e convido a todos novamente, para aqueles que querem operar nesse próximo ano, o nosso curso de cirurgia refrativa, de 23 a 27 de março, as inscrições estão abertas, a gente está trabalhando muito para ser uma edição histórica do nosso curso. Como eu disse, são mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs, todos os tipos de wet labs, para quem tiver interesse em também desenvolver a parte prática. A gente tem alunos vindo do Brasil inteiro, de mais de 15 países diferentes já fizeram o curso, mais de 3.000 alunos já fizeram o curso. Todos os alunos do curso ganham o nosso livro. A gente vai lançar uma outra edição, repito, em março do ano que vem. A gente já está trabalhando nessa edição, vai ficar incrível. Quem quiser se inscrever, basta entrar lá no nosso site, cursorefrativario.com. Eu lembro também do nosso curso Prime, que é um curso para quem quer operar com a gente, vai realizar a cirurgia em pacientes sob supervisão, é um curso só para 5 a 8 alunos. A turma de agosto já está esgotada, mas ainda tem vaga para a turma de setembro. A Alicia e a Carla Medeiros estão me ajudando muito na organização desse curso, principalmente a Carla. Então, eu lembro também do nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, todas. A gente tem mais de 20.000 downloads já, são 10 episódios, a gente está no episódio 6 dessa segunda temporada. Então, senhores, repito sempre, acho que muitas vezes a gente tem um conflito entre o que a gente acha, entre a nossa percepção e a realidade, né? Então, eu sempre cito o Daniel Kahneman, que é um grande estudioso, o livro dele, Rápido e Devagar, para mim é um dos livros mais importantes da literatura mundial e ajuda a gente a entender um pouco quanto a nossa percepção pode falhar. E é importante que a gente tenha métodos, principalmente métodos científicos adequados para saber sobre o que a gente está falando. Senhores, novamente, muito obrigado pela atenção. Eu queria agradecer de novo muito ao Almir. Almir, muito obrigado pelo convite. Também queria dizer que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sei que não sei se a Gisela está aí, né? Mas eu sei que a Gisela também participou desse convite. A Valéria e a todos vocês, novamente, muito obrigado. Eu vou parar aqui interromper aqui a minha projeção de tela aqui para voltar para vocês. Bom, Marconi, muito obrigado. Ninguém está surpreso aqui com a excelência da sua palestra. A gente já esperava isso, então eu só tenho a te parabenizar. Eu poderia fazer vários comentários, mas eu quero fazer talvez só 2. É sempre bom lembrar a importância da refração, né? Talvez ainda hoje a cirurgia refrativa mais realizada no mundo todo seja a cirurgia da catarata, né? Então, se o paciente não fica contente com a refração pós-operatória, por melhor que tenha sido realizado o ato cirúrgico, ele vai ficar decepcionado, né? E eu vejo muito também nos pacientes inclusive esclarecidos e tal, talvez nem todos os médicos lembrem ao paciente que a miopia é, antes de tudo, um conceito axial, né? Então, mesmo que o paciente opere e mude a refração dele, né, às custas da mudança da córnea, anatomicamente ele continua míope, com todos os problemas e os riscos que a miopia pode oferecer. Então, eu acho que isso é um papel nosso de oftalmologista, sempre dizer, olha, anatomicamente você continua míope, né? Se você tem um comprimento axial de 27 milímetros, você pode botar uma lente intraocular, fazer uma cirurgia de catarata, fazer uma lente fáscica, mas tem que seguir, tem que acompanhar a retina, tem que fazer mapeamento e tal. Mas, enfim, eu acho que você, no tempo que você dispôs, porque esse assunto daria talvez um simpósio, um congresso, eu acho que você, mais uma vez, se ouve muito bem, e eu só tenho a te agradecer e passar a palavra aqui para a Valéria, para ver se tem alguma pergunta, Valéria. Bom, temos uma pergunta aqui da Gisela. Parabéns, Marconi. Brilhante, como era de se esperar. Queria sua opinião sobre Crosslink e PRK.
Então, novamente, Almir, o que você colocou é muito preciso. É muito importante nunca deixarmos de passar para o paciente essa questão anatômica, realmente, tanto do ponto de vista de cirurgia refrativa feita na córnea, quanto do ponto de vista de cirurgia através da lente intraocular. E é uma responsabilidade nossa mesmo, do cirurgião, conversar com o paciente, falar mais com o paciente sobre o aspecto óptico da cirurgia. Esse é um ponto bastante importante. Eu queria primeiro dizer que eu aprendi muito com a Gisela na residência, então fico muito feliz com a participação dela. Na verdade, assim, bom, crosslinking dá um outro simpósio, né? Mas assim, tentando ser breve, eu tenho evitado realizar crosslinking junto com o PRK por alguns motivos. O primeiro motivo é que a gente tem um histórico no passado de ter feito alguns casos e ter desenvolvido um RAISE importante na combinação do excimer laser com a interação da luz ultravioleta e provavelmente da riboflavina. O segundo motivo é que a gente precisa saber quem seria esse paciente, né? Eu acho que tem grupos de pacientes em que talvez isso até seja aceitável. Então, pacientes com formas muito leves de cone, estáveis, mas eu prefiro não fazer. E, por fim, eu só queria lembrar que mesmo quem vai fazer precisa fazer, na minha opinião, um tipo de ablação muito específica, que é a ablação topoguiado, que é diferente da ablação guiada por frente de onda e diferente da ablação simples. Por que ela é diferente? Bom, principalmente porque a cirurgia topoguiada ela faz uma espécie de PRK miópico parcial no ápice, com um PRK hipermetrópico na área adjacente. Então, ela plana um pouquinho e encurva um pouquinho, tentando deixar aquela córnea mais regular. É uma opção, como eu disse, eu não tenho feito, eu tenho evitado, enfim. Acho que é uma situação em que cada médico deve equilibrar aí os riscos e os benefícios, mas diante do que eu coloquei, não é a opção que eu tenho aplicado nesse momento. Bom, por enquanto, ainda não surgiram mais perguntas. De fato, nesse seu tema denso, difícil e complexo, eu acho que rodou todos deixa eu te fazer uma pergunta. os pontos. Deixar, eu fico falando a noite toda disso aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que pode aparecer em termos de novidade na cirurgia refrativa nos próximos 5 anos? Bom, pode aparecer muita coisa, né? Bom, primeiro eu acho que a gente definitivamente, se a gente for dividir em 2 etapas, bom, primeiro eu acho que a gente ainda vai avançar muito em relação aos métodos diagnósticos, né, dos pacientes. A gente tem agora a incorporação de maneira maciça da inteligência artificial, tornando possível estabelecer interconexões de variáveis, interconexões desconhecidas entre variáveis conhecidas. É isso que a gente tem feito, e só isso já leva a gente para um outro patamar em relação a, só para parafrasear aí o meu ídolo Bruno Henrique, né? Leva a gente para um outro patamar em relação à cirurgia refrativa. E o outro ponto é em relação à maneira como o laser é aplicado na córnea, né? Então, se a gente for ficar dentro dessas 2 grandes áreas, acho que a gente tem espaço para avançar, tem espaço para melhorar na ablação sem remoção epitelial, com OCT realizado em tempo real. Então, a gente consegue entender exatamente quais as diferenças de espessura no centro e na periferia, para que a gente possa fazer uma cirurgia all laser, e aí sim, uma espécie de PRK transepitelial de verdade. Acho que a gente tem espaço para melhorar em relação à propedêutica de olho seco, entender quem são os pacientes que vão ficar ou não bem depois da cirurgia refrativa. Temos um grande espaço para melhorar em relação a melhor abordar a compreensão da força tensional da córnea, ou seja, qual é o impacto, qual é o dano estrutural que aquele paciente realmente já tem. Enfim, acho que tem muitas áreas aí para os próximos anos. Hoje eu tenho pelo menos 6 alunos de doutorado comigo, cada uma ajudando num tipo de pesquisa. A gente tem muita coisa para pesquisar. Eu gostaria até de abraçar mais alunos, né? Realmente, infelizmente, não dá. A gente tem tentado abraçar o máximo possível, né, de pacientes, alunos de diferentes regiões do país, inclusive, que me deixa muito feliz. Então, tem muito campo para pesquisar e bastante coisa para melhorar, Almir. Eu acho que a gente está num momento hoje com a possibilidade de comunicação, né, a facilidade de comunicação.
a possibilidade da gente conseguir realizar experimentos que a gente não conseguia no passado, como eu falei, com grande incorporação de tecnologias. A gente tem um caminho ainda muito frutífero pela frente, tem bastante coisa interessante para a gente acrescentar. Muitas variáveis novas. E falando especificamente sobre o crosslinking, só sobre o crosslinking é um capítulo à parte, né? A gente tem, primeiro, que compreender melhor, né, qual o papel da riboflavina e o seu respectivo veículo. Então, se você usa riboflavina com dextran, se você usa com hidroxipropilmetilcelulose, quais são os limites de segurança? Hoje a gente sabe que aqueles pontos de referência que foram usados no passado talvez não sejam tão verdadeiros. Então, talvez a riboflavina talvez a interação entre luz e riboflavina possa acontecer em camadas mais posteriores da córnea. Então, talvez a gente consiga mudar a fluência. Mas aí vem uma outra pergunta: será que é necessário mudar a fluência? Porque tem outros estudos que mostram que basta que a gente altere o terço anterior da córnea para que a gente tenha impacto clínico, ou seja, interrupção da progressão. Então, assim, só a gente vai avançar. E aí, se você quiser uma resposta só para essa pergunta sobre 5 anos, a gente vai avançar, não sei se em 5 anos, mas a gente vai avançar para um crosslinking muito mais personalizado do que a gente faz hoje em dia. Para mim, hoje, só para a gente fazer uma analogia, é como se a gente tivesse encontrado um laser que trata miopia e a gente tratasse -3 para todo mundo. Então, quem tem -1 vai ficar -2, quem tem -3 vai ficar 0, quem tem -5 vai ficar... Desculpa, quem tem -1 vai ficar mais 2, quem tem -3 vai ficar 0, quem tem -5 vai ficar -2. É como se a gente fizesse isso com o crosslinking hoje, né? E a gente está evoluindo para um tratamento, na minha opinião, totalmente personalizado, com diferentes aplicações de energia e de absorção de luz em diferentes pontos da córnea. Vai mudar muito isso aí nos próximos anos. Temos uma pergunta aqui, o Dr. Rui Macário. Parabéns pela palestra. Poderia fazer alguma consideração sobre os cuidados em córneas planas? Então, essa é sempre uma pergunta bastante importante. Assim, mais importante do que o número final de uma córnea plana, sinceramente, para mim, é o quanto você aplana essa córnea, né? Então, se uma córnea... Porque aí sim é quando a gente perde qualidade de imagem, né? Então, embora a gente veja que limites ali entre 33 e 35, né, sejam os que a gente considera, digamos assim, mais adequados, se respeitar, como eu disse, mais importante do que esse número final é o quanto você aplanou dessa córnea. Então, uma coisa é você sair de 37 para 35, e a outra é você sair de 38, 39 para 33, né? Um aplanamento muito importante. Definitivamente, a gente tem literatura suficiente para dizer que você consegue manter qualidade de imagem até 33, 34, mas eu prefiro viver numa zona mais confortável até 35 ali, viu, Rui? Outra pergunta da doutora Ana Paula Bauer: quando você opta por um tratamento topo-guiado? Legal. Primeiro, mandar um beijo para a Ana Paula também. Bom, primeiro, assim, a gente pode separar em 2 tipos, né, de tratamento topo-guiado. O tratamento topo-guiado em córneas virgens e o tratamento topo-guiado, eventualmente, para algum tipo de assimetria topográfica, ou pacientes que já foram operados no passado com ablações descentradas, ou com zonas ópticas pequenas, ou até mesmo com cicatrizes. O meu grupo preferido para topo-guiado é esse grupo, é o segundo grupo, é o grupo que eu até chamo de cirurgia refrativa terapêutica. Eu acho que, agora, definitivamente, pacientes em que eu precise de uma centração que seja no vértex da córnea, talvez seja mais interessante fazer uma cirurgia guiada pela topografia. Eu acho que hoje a gente tem uma plataforma que parece ser bastante confiável sobre isso, que é a Contura, né, da Alcon, não tem nenhum conflito de interesse. Porém, os meus resultados com otimizado ainda são tão bons nesse grupo, Ana Paula, que eu realmente não tenho feito essa transição para córneas virgens. Então, eu tenho feito atualmente topo guiado apenas nesse outro grupo que eu chamo de cirurgia refrativa terapêutica. O resultado é muito bom, né? Você vê muitas vezes o paciente chegar no consultório sintomático, já tendo passado eventualmente por alguns lugares, ele mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. A gente faz a topografia, vê que ou é uma descentração ou uma zona óptica pequena. Zona óptica pequena, principalmente quando é tratamento mais antigo, mas descentração não é tão raro ainda, mesmo com os trackings disponíveis hoje.
e esse paciente faz o tratamento topo guiado e ele melhora completamente dos sintomas. Às vezes, mesmo uma irregularidade epitelial que era provocado pelo tratamento, e a gente consegue deixar aquela camada epitelial novamente regular. Então, esse é o paciente, esse tem sido os pacientes que eu faço topo guiado. Em córnea virgem, eu ainda não tenho feito, não. Agora, eu reconheço que talvez seja uma ferramenta interessante para a centração no vértex da córnea. Ana Paula faz outra pergunta. Você usa para correção do astigmatismo regular? Não entendi. Você usa para correção do astigmatismo regular o topo guiado? Quando você opta por um tratamento topo guiado, você usa para... Não, então, nesse caso, bom, primeiro, você precisa saber se há uma coincidência entre o astigmatismo refracional e o astigmatismo topográfico do paciente. Esse é um ponto bastante importante. Então, se esse paciente, se você estiver usando para córnea virgem, eu acho que é importante, enfim, ter essa coincidência. Se você não está usando para córnea virgem, o mais importante, não importa se o astigmatismo é regular. Mesmo em casos de astigmatismo irregulares, se você estiver guiando pela topografia, você vai conseguir regularizar bem essa córnea. Tem bastante literatura sobre isso. A minha experiência, a gente publicou relativamente recente sobre isso, em córneas totalmente irregulares, com astigmatismos irregulares importantes, com a total regularização. Então, são dois tipos diferentes, né? Se você estiver pensando em córnea virgem, o mais importante aqui é o astigmatismo refracional, seja coincidente com astigmatismo topográfico, para você obter melhores resultados, e nesse caso é melhor que esse astigmatismo seja regular e simétrico, para você usar o Contura. Agora, para um tratamento de córnea, como se fosse um tratamento terapêutico, não tem importância, pode ser astigmatismo irregular, até assimétrico ou completamente irregular. Por exemplo, a gente vê casos de córnea que tem, até mesmo em casos de ceratocone, como o pessoal tem usado, como eu disse, eu não tenho usado mais, mas, por exemplo, em caso de ectasia, que é quando eu faço topoguiado também, ectasia é diferente de ceratocone, esse é um ponto legal para falar, porque no caso da ectasia, eu tenho um astigmatismo completamente irregular, muitas vezes, né? No mínimo assimétrico, mas muitas vezes irregular. Só que a minha ablação vai ser completamente feita naquela espessura do flap, que é uma área inerte biomecanicamente. Então, eu não vou mais alterar a estrutura tecidual dessa córnea. Então, nesses casos, mesmo com astigmatismo irregular ou bastante assimétrico, a regularização dessa córnea é muito importante. Então, não é um fator definitivo para mim, não. Depende um pouco do meu objetivo. Porque, veja, se eu tenho uma córnea irregular, com astigmatismo irregular, o meu objetivo não é corrigir a refração, né, Ana Paula? O meu objetivo é regularizar essa córnea. Isso é importante ficar claro para o paciente também. Porque é muito difícil, você até consegue às vezes, mas é muito difícil você regularizar a córnea desse paciente e, ao mesmo tempo, corrigir a refração de maneira previsível. Às vezes, até exige um segundo tratamento. Você até tenta, mas não é tão fácil. Então, o mais importante o objetivo, nesse caso, é regularizar a córnea do paciente, se ele tiver um astigmatismo irregular. E não tratar a refração. Ok. Bom, até o momento, então, não mais perguntas. Acho que encerramos as perguntas por aqui. Enfim, só agradecer aí o brilhantismo dessa aula fantástica, que trouxe para a gente tanta informação, para a gente começar aí a digerir. Quando você vem com inteligência artificial já colocando, não levar em conta fator de corte e para analisar esses fatores em relação a fator de risco, enfim, é uma coisa que a gente tem já, o futuro já chegou, né? Então, vamos começar aí a ficar animados, mas botando isso aí nas suas mãos como pesquisador e brilhante como você é. Obrigada aí pela participação, Almir. Acho que dá para Marconi, você... muito obrigado. A gente espera contar com você em futuras oportunidades. Não me surpreendeu, eu já te conheço, não é de hoje. É muito bom ver um colega ainda tão jovem feito você, já com praticamente uma reputação internacional também. É muito gratificante para a gente. Muito legal, muito legal. E só posso agradecer aos nossos amigos, nossos colegas que nos prestigiam sempre, né? Principalmente aqueles que entendem
a finalidade do nosso grupo, que não é meu, quer dizer, me designaram como coordenador, o grupo é do Copstar, e eu tenho procurado fazer naturalmente, trazer gente que possa, como você, por exemplo, gente de alto gabarito, que possa estar sempre nos ensinando. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu, Almir, Valéria e Gisela, todos envolvidos. Queria agradecer demais, repetir novamente, você sabe que eu sou fã de vocês. Aqui, para mim, é uma grandíssima honra. Almir, muito obrigado e uma boa noite a todos. Espero que tenha sido proveitoso aí nessa noite de quarta-feira. Sem dúvida. Obrigado, Marconi. Boa noite a todos. Lembrando que nossa próxima sessão será dia 25 de agosto, tá? Isso. Já colocando na agenda todo mundo, tá bom? Boa noite. Valeu. E até a próxima. Obrigado pela presença.